Glória a Deus. Vamos ler Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue, e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele não te amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam seu pai, e não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos, mas jamais foram lavados da sua imundície. Há daqueles que são altivos, são os seus olhos, e levantadas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Há três coisas que nunca se fartam, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, quatro que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sobre três coisas estremece a terra, sobre quatro não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, o insensato quando está farto de pão, a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna herdeira da senhora. Há quatro coisas pequenas na terra, porém, que são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O gecko, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante, quatro que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente e te exaltares, ou se maquinares o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Capítulo 30 de Provérbios, o penúltimo, amanhã nós concluímos. Dentre tantas verdades, tantos ensinamentos, nós destacamos aqui que a sabedoria de Deus nos leva a uma autoavaliação honesta. Se autoavaliar de maneira honesta. Jesus fala, quando nos ensina sobre a ceia do Senhor, que nós devemos examinar a nós mesmos. Pelo menos o apóstolo Paulo diz isso. Examine-se o homem a si mesmo. A sabedoria de Deus tira os nossos olhos do julgamento alheio e coloca os nossos olhos numa autoavaliação sincera e honesta diante da palavra de Deus e diante do Espírito Santo. Todo sábio, ele está procurando se conhecer e se consertar e crescer, aprender sempre, se autoavaliando. Por quê? O versículo 12 nos diz que há pessoas que aos seus próprios olhos são puras,
Você conversa com elas, elas dizem: eu sou puro, eu sou humilde, eu sou bom. Mas o texto diz que eles não foram jamais lavados da sua imundícia. Nós podemos estar contrariando Deus, a verdade de Deus, e achando que estamos corretos e até melhores do que os demais. Isso é uma marca do orgulho, da soberba, ou seja, é o contrário da sabedoria de Deus. E a pessoa se acha inteligente, sábia, conhecedora. A sabedoria de Deus produz uma autoavaliação honesta. E aí, pelo menos 5 aspectos eu quero falar acerca disso. Primeiro, nós precisamos nos autoavaliar para reconhecer as nossas limitações e os nossos equívocos. Nós precisamos reconhecer que somos limitados e todos nós temos coisas que nós acreditamos e confiamos e que nós estamos equivocados. Por isso a Bíblia diz que nós devemos destruir as fortalezas espirituais, lá em 2 Coríntios, que são pensamentos construídos, ou melhor, casas construídas com pensamentos em nossas mentes. Todos nós temos essas casas construídas na mente, através de pensamentos, e que são fortalezas, e que Deus quer quebrar, desfazer, para poder crescermos na sabedoria de Deus. Nós precisamos reconhecer nossas limitações e equívocos. Olha o versículo 2, o que o escritor, que não é Salomão, mas é Agur, dentre tantos sábios que Deus usou para escrever alguns provérbios, ele diz no versículo 2, eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência. Versículo 3, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. É difícil às vezes a gente falar isso. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não sei sobre esse assunto. Há pessoas que elas jamais afirmam isso, elas querem mostrar algo que elas não são. Elas se sentem humilhadas, se alguém tocar num assunto ou usar uma palavra que ela não sabe perguntar o que é isso, eu não sei, por causa do orgulho. Mas quanto mais sábios a sabedoria de Deus, nós vamos ser honestos e autoavaliando-nos, nós vamos reconhecer que nós não sabemos, somos limitados, somos equivocados. E a partir do verso 4 ele fala: quem subiu ao céu, quem cerrou os ventos? Parece muito com o diálogo que Deus teve com Jó, em Jó capítulo 38, se eu não me engano, ou 37, Deus começa a falar: Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Deus mostra a impotência, limitação, incapacidade humana. Nós precisamos reconhecer todos os dias que por mais que o homem cresça na tecnologia, na ciência, nós somos limitados e dependentes de Deus. Precisamos reconhecer. Segundo aspecto da autoavaliação, nós precisamos nos autoavaliar para reconhecer que dependemos totalmente da palavra de Deus. Nós dependemos totalmente da palavra de Deus, todos os dias. O texto diz aí no versículo 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, é a palavra de Deus, não são os nossos conceitos e sentimentos. A palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Não é só ler a Bíblia, não é só decorar a Bíblia, não é só saber a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra, um conhecimento que gera relacionamento e confiança em Deus. Não é um conhecimento que gera apenas informações, às vezes um conhecimento teórico, que às vezes gera mais orgulho e soberba religiosa, teológica. Mas quando eu me autoavalio debaixo da sabedoria de Deus, eu vou reconhecer que eu dependo todos os dias totalmente da palavra de Deus para purificar meu coração, minhas motivações, minhas interpretações da Bíblia, como nós temos falado. Jesus chega para os saduceus, os teólogos da época, e diz: como você lê? Porque o coração vai influenciar como eu leio e como eu entendo a palavra. Eu preciso buscar a palavra não por curiosidade ou por prepotência ou para saber mais e me orgulhar. Eu preciso conhecer a palavra para um relacionamento profundo, verdadeiro e confiante em Deus, purificando a minha vida diariamente. A Bíblia diz que o rei de Israel precisava ter uma cópia da palavra para ler todos os dias, para não se desviar do caminho do Senhor. Ou seja, é um conhecimento bíblico para relacionamento e confiança em Deus. Capítulo 5 e 6 fala disso, Provérbios 30, no 6 fala: nada acrescentes às suas palavras. Cuidado, nada acrescentes à palavra de Deus, nada acrescentar para que não te repreenda e seja achado mentiroso. E aí, não é que você não pode escrever mais coisas na Bíblia. Nada acrescentes não diga o que Deus não disse.
Não interprete para agradar o seu ego, para agradar as suas ambições. Leia a palavra, mas se autoavalie a partir dela de maneira honesta e deixe ela ser verdade na tua vida. Terceiro aspecto, nós precisamos nos autoavaliar, irmãos, para vencer as ambições que nos cegam, ambições que estão dentro da gente, às vezes escondido dentro de nós, motivações corrompidas. Nós precisamos nos autoavaliar com a sabedoria de Deus para reconhecer, tem ambições, tem motivações que não estão corretas dentro de mim e que nos cegam. Versículo 7 a 9 diz assim: 2 coisas eu te peço, não me negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. E aí tem gente que lê isso e fala, afasta de mim os falsos e os mentirosos. Não, é afastar do teu coração, é afastar de mim o que está dentro de mim, é poder chegar para Deus e falar: Senhor, tem misericórdia, porque tem motivação em mim que está errada, tem coisas que eu faço para atrair o aplauso das pessoas, para atrair elogio das pessoas. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero agradar as pessoas. O texto está sendo muito claro, versículo 8 também, afasta de mim a falsidade, e ele diz: não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Um homem honesto, que está dizendo: Senhor, eu sou tão falho, que se eu ficar com pouco, eu posso me descontrolar, e se eu tiver muito, eu posso ficar soberbo e confiar na riqueza. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a administrar todos os momentos da minha vida financeira, para que meu coração não seja tomado por ambição, por ira e por ódio, quando eu estiver passando por situações difíceis. Em quarto lugar, a sabedoria de Deus também deve me levar a uma autoavaliação honesta, com respeito a como eu trato a minha família. Eu preciso pedir ao Senhor para me mostrar se eu estou honrando ou desonrando a minha família. E os irmãos viram aí no texto, o versículo, a partir do versículo de número 17, fala: os olhos que zomba do pai e o que despreza a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Deus está dizendo: se você começar a desonrar seu pai e sua mãe, você vai ficar cego espiritualmente, você vai perder o discernimento espiritual, e chega uma hora que a gente justifica isso, como os fariseus faziam: eu não honro minha mãe e meu pai, não cuido deles, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um bom servo de Deus. Mentira. O texto está mostrando, amado, que nós precisamos nos autoavaliar e perceber como tratamos a nossos pais. O pai é uma figura de Deus em nossa vida, mesmo que ele fale ou falhou, mesmo que ele esteja vivo ou morto, nós precisamos agradecer a Deus e ter um coração que honre o pai e a mãe, que ouça-os. Versículo 17 fala sobre o que despreza a obediência à mãe. Biblicamente, obediência ela é condicional, óbvio. Você não vai fazer tudo que a tua mãe está te mandando, sobretudo se você hoje não é dependente dela, mas você precisa honrar, ouvir, respeitar, amar, falar bem, não mal dizer, porque senão você vai perder a sabedoria. Precisamos nos autoavaliar: como estou tratando minha família, meu cônjuge, como estou tratando meus filhos. Precisamos nos autoavaliar de maneira sincera, debaixo da sabedoria de Deus. E em último lugar, em quinto, eu preciso me autoavaliar debaixo da sabedoria de Deus, para que eu aprenda com a observação das coisas simples da vida. Eu preciso estar aprendendo sempre, observando as coisas do dia a dia. Aprender não é só quando eu leio a Bíblia, ou eu ouço uma pregação poderosa. Eu preciso me autoavaliar no sentido de falar: Senhor, será que eu estou aprendendo todos os dias, simplesmente observando a vida, observando a criação de Deus, observando o que está ocorrendo ao meu redor? Amado, nós precisamos ter um olhar de aprendiz, de aluno, que o tempo inteiro está procurando aplicar lições à sua vida, a partir do dia a dia, olhando as pessoas. O erro de alguém pode nos ensinar muito. A observação da criação de Deus. Jesus, quando ensinou tantas revelações que Jesus nos deu, ele usava parábolas simples, e ele disse para confundir os sábios desse mundo, porque os sábios deste mundo, eles gostam de coisas muito rebuscadas, de livros muito difíceis, que têm o seu valor, mas nós precisamos aprender, e Provérbio 30 vai nos mostrar várias coisas, que lógico não dá para a gente comentar. É muito interessante quando fala no versículo 15,
sobre a sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Ele está dizendo, tem pessoas que elas só querem tirar o seu sangue, elas só querem arrancar algo de você. Perceba isso, não seja assim. Ele vai falar aí sobre três coisas que não se fartam, versículo 15. Ele vai falar sobre três coisas maravilhosas, versículo 18. Interessante sobre o versículo 18, que ele fala o caminho da águia no céu, da cobra na penha, do navio no mar. Ele mostra três coisas que são bonitas de observar, três coisas que não deixam rastros por onde passa, a cobra, o navio, a águia. Três coisas que dominam situações difíceis. A águia, todo ventania, temporais, e ela é uma ave extremamente forte. O navio cruzando o mar, a cobra no meio das pedras. Ele fala de observar essas coisas e admirar coisas do dia a dia. Você pode amanhecer, olhar para a criação de Deus e glorificar o Senhor. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Às vezes a gente quer aprender com Deus através de alguma revelação muito especial, um anjo de Deus vir. Amado, tem gente que viu anjo e não foi salvo, não mudou de vida. Tem gente que o anjo tentou tirar ele da cidade, do pecado, de Sodoma, e teve que empurrá-lo, porque ele demorava para sair, como Ló. Nós precisamos aprender com as coisas simples do dia a dia, aprender olhando para os nossos filhos, aprender olhando para os nossos vizinhos, aprender olhando para o trabalhador, e ver o que Deus pode nos ensinar através da observação de coisas simples. E aí todas as coisas podem contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, até as lutas, até as dificuldades, até o mau exemplo, como fala no versículo 19, depois de falar de três coisas maravilhosas. No versículo 19 ele fala o caminho do homem como uma donzela, aí ele fala da prostituta. No versículo 20, ou da adúltera, ele fala o caminho da adúltera, ela come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Quando a pessoa peca e ela justifica e fica cega, olhe para essas coisas e aprenda, porque você e eu não estamos livres de cair em laços. Aprenda observando a vida, aprenda com o erro dos outros, porque o sábio, ele aprende com o erro de outros, não precisa cometê-lo. E vários exemplos maravilhosos, que não dá para a gente falar agora, nesse momento. Há coisas pequenas na terra que nos ensinam muito. Versículo 25, as formigas. Olhe para as formigas, o povo sem força, mas ela é prudente, ela junta no verão, ela armazena. E quantas pessoas que estão precisando aprender com as formigas. Tem gente que quando ela consegue um emprego, ela já está sem emprego, sem dinheiro. Ela conseguiu um emprego, no segundo dia ela já faz uma festa comemorando o salário que ela vai receber daqui a 30 dias. Vai aprender com a formiga. Ele diz aí também sobre os arganazes, versículo 26, povo não poderoso, mas a sua casa está nas rochas. Prudência, são tipos de coelhos, né? Prudência, se esconde na rocha, se proteja em Deus, se esconda em Deus, tenha o seu esconderijo com o Senhor, não queira ser visto pelos homens, se proteja debaixo do esconderijo do Altíssimo. Tantas coisas lindas, irmãos. E aí fala também sobre o gafanhoto, versículo 27, ele não tem rei, mas ele marcha em bandos. Você e eu precisamos caminhar em aliança, em comunhão, nós precisamos um dos outros. Jesus tem um corpo, uma família, e nós somos ministrados através do corpo de Cristo. Não podemos nos isolar. Sabedoria de olhar para os gafanhotos, que a força deles está na unidade. E também aí fala da lagartixa, né? Sei que tem gente que tem muita dificuldade, aversão, mas ele fala para você olhar para ela aí, pelo menos no texto bíblico. Diz aí, olha, no versículo 28, a lagartixa, ela que se apanha com as mãos, mas ela está nos palácios dos reis, tão desprezível, mas está em todo lugar aí, lugares mais inesperados. Que o Senhor nos livre do auto-engano, que a sabedoria de Deus essa manhã nos inspire a um autoexame honesto, a ouvir Deus, ouvir conselhos, ouvir pessoas próximas, dar ouvido, não se tornar arrogante. A arrogância nos torna cego para os nossos erros e nos torna opressores sobre a vida das pessoas, mas o temor de Deus nos torna mais sensíveis aos nossos erros e mais misericordiosos e solidários para ajudar outras pessoas. O texto nos fala sobre isso. Quando a pessoa arrogante chega ao poder, ela oprime,
mas a pessoa sábia, ela vai sempre estar aprendendo e aplicando a sua vida no temor de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.